Olá a todos! O que acha da gente falar aqui sobre o plano de educação mais ambicioso do mundo? Eu estou falando, da educação na restauração Meiji, que aconteceu no Japão no período Edo, dos anos de 1868 a 1912. O que acontece nesse período é que o Japão vivia um isolamento no mundo, devido, às ordens do shogunato e da cultura que vinha se acumulando até ali. O shogunato era a forma de administração daquele período, e eles estavam ali sobre a ordem do shogunato Tokugawa. É um pouco difícil falar a questão dos nomes japoneses. E, nesse sentido, o que aconteceu para que o Japão saísse desse isolamento? Foi a pressão dos americanos, foi a pressão dos Estados Unidos em impor aí a abertura do Japão, do comércio do Japão, e fazendo com que eles abram o Japão para o mundo. E isso daí acabou acontecendo inúmeras outras transformações que levaram os japoneses aí a tentar reverter essa ordem de humilhação que foi imposta pelos Estados Unidos e pela Inglaterra nos tratados desiguais. E eles enxergaram na educação a plataforma para poder alcançar esse resultado de reverter esses tratados desiguais e acabar com esse sentimento de humilhação que os Estados Unidos e a Inglaterra impôs ao Japão. E no ano de 1868 já havia ali uma certa institucionalidade da educação no Japão. Pelo menos 45% dos homens já estavam alfabetizados e 15% das mulheres. Só que já com a queda do shogunato Tokugawa, aparece aí a restauração de um imperador, o que ganhou o nome de Meiji. Ele tem um nome bem diferente disso que eu não lembro aqui agora. Se você quer assistir um pouco mais sobre o que foi a restauração Meiji, eu recomendo inicialmente um vídeo do canal Nerdologia e também um outro que ele vai explicar aí, fazer as comparações de acordo com um determinado filme. Assim vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre como foi a Revolução Meiji no Japão. Mas aqui eu vou me deter especificamente ao assunto da educação, porque para os japoneses naquele período, eles fizeram da educação um trampolim para se ter uma sociedade adequada para um Estado moderno e um Estado eficiente e forte que fizesse aí reverter essa situação de humilhação imposta pelos estrangeiros. Já em 1868, o shogunato Tokugawa já estava ali estabelecendo diretrizes para a educação. Quando chegou a restauração Meiji, o que aconteceu foi que as elites que pensavam em educação aproveitou dessa própria institucionalidade e seguiram aí para construir um plano muito ambicioso em torno da educação, porque eles enxergavam na educação a capacidade de estruturar aí um Estado moderno, poderoso e forte. E foi o que foi feito. Já em 1868, iniciam ali as tratativas para se criar o Ministério da Educação dentro da restauração Meiji. E aproveitando já a administração que foi feita na educação, eles colocaram ali como meta alfabetizar todo o povo japonês. Isso estendendo em todas as classes, desde os mais nobres até os mais pobres. E isso daí sem nenhuma distinção. Todos os japoneses deveriam ser alfabetizados. E com isso eles conseguem concluir as metas. Já no século XIX, eles conseguem aí manter mais do que 95% da sua população alfabetizada, e isso daí sem desigualdades, tanto homem como mulheres aí são alfabetizados. E eles alcançam esse resultado já no século XIX. Mas inicialmente, até ali os anos de 1872, a meta inicial era de alfabetizar 1/3 da população, e o que eles conseguem com muita tranquilidade por conta dos avanços que já haviam sido feitos na educação
no shogunato Tokugawa. E dito isso, a prioridade da construção desse novo Estado, desse novo Japão forte, era através dessa grande missão nacional que era a educação. As elites japonesas, elas entendiam que a riqueza e o poder do Japão ficaria prejudicada se as pessoas comuns fossem iletradas, fossem analfabetas. E aí, a partir daí, era preciso instituir aí essa institucionalidade acerca da educação. No ano de 1871 vem a missão Iwakura. Que seria fazer aí essa missão? Um grupo, né, de uma elite japonesa vai para o mundo afora no sentido de reverter a situação imposta aí por esses acordos desiguais, e eles não conseguem. Só que, já que muita gente já saiu do Japão, o objetivo inicial era esse, mas é claro que não seria esse o objetivo principal. O objetivo principal era de que esses missionários aprendessem tudo o que fosse necessário na questão da industrialização, do comércio, de tudo. Tanto a questão institucional da própria educação, desses missionários aprenderem como funciona a educação no mundo e depois voltarem para o Japão. É claro que eles só não trouxeram esse conhecimento acerca da educação, eles trouxeram inúmeros outros conhecimentos técnicos, científicos, industriais, de comércio, para fazer com que o Japão alavancasse ali daquela situação de humilhação imposta pelos tratados desiguais. E é o que vai acontecer. Essa missão Iwakura, ela vai assim, buscar esse conhecimento educacional, conhecimento cultural, industrial, tecnológico, mas também vai consolidar ali uma busca de conhecimento para estabelecer um novo sistema de ensino, onde que eles poderiam também ensinar uns novos valores e princípios para um novo povo japonês que surgia diante desse Estado novo que seria colocado ali pela restauração Meiji. Não era só fazer a revolução pela revolução, mas era também de consolidar os passos, as etapas, as metas para chegar nesse resultado aí, desse Japão grande, desse Japão moderno, desse novo Estado japonês, e também essa nova cultura imposta e incutida na identidade do japonês, para também facilitar e pavimentar aí a vinda de um Estado mais moderno e um Estado mais forte. O que aconteceu foi que, ao estabelecer esses novos princípios e novos valores, as elites que pensavam a educação também queriam que esses princípios visassem estabelecer ali as raízes de uma nova identidade para o povo japonês. E com isso eles buscavam também minar vícios antigos da cultura do shogunato e também da administração japonesa do shogunato para trás. E com isso eles iam em busca dessas virtudes, que eram a ética, a disciplina, a obediência, a pontualidade, o patriotismo, o respeito pelo imperador e a poupança. A importância desse novo sistema de ensino se deu em função de que o governo conseguiu alcançar todas as crianças japonesas. E com isso, né, ensinou aí esses valores novos para um povo japonês novo. E nisso também conseguiu dar a ideia do sentimento do esforço da própria população melhorar nesse sentido da educação, porque isso daí iria refletir exatamente no Estado. E também com isso, com essa função aí, nessa perspectiva do Estado enxergar o indivíduo, havia também criando aí essa relação de lealdade com o imperador e também de gratidão ao Estado. O povo japonês, ele queria ali preservar ali a sua cultura, o seu modo de vida, a sua relação hierárquica, a estrutura familiar e de classe, e mesmo assim construir uma nação moderna, né, aberta à cultura do mundo, aberta aí também ao conhecimento de outras culturas, de outras civilizações, e mesmo assim dotada de um poderio, né, comparável ao dos
países ocidentais. Então, eles trabalharam muito nessa questão da educação, de uma nova educação, da alfabetização de toda a sua população, vamos dizer, buscar outras culturas dos outros países e trazer para o Japão e preparar aí esse povo, a mentalidade desse povo para esse novo Estado japonês que surgia. A educação na restauração Meiji, ela preparou aí esse terreno aí para se ter uma mão de obra qualificada, porque o Estado japonês, já na missão Iwakura, planejava se fortalecer acerca da indústria e da tecnologia. Então, com essa educação, eles conseguiram aí construir essa mão de obra qualificada para que a indústria absorvesse essa mão de obra e conseguisse aí adentrar dentro dos benefícios dessa mudança indústrio-tecnológica que foi o Japão na Revolução Meiji. E quando esses técnicos que foram viajar na missão Iwakura voltam, eles conseguem aí compor um corpo docente, uma elite intelectual que vai organizar a educação, né, de cima para baixo, construindo aí inúmeras escolas com um plano de educação aí muito ambicioso e com prazos, com metas estabelecidas. Por exemplo, em 1871 sai a missão Iwakura. Em 1868 já estava a discussão aí da consolidação dessas institucionalidades da educação. Em 1872 cria-se definitivamente o Ministério da Educação, né, que vai fazer uma gestão centralizadora, e a partir daí tem um rescrito imperial da educação, aonde que eles estabeleceram as metas, os planos, os prazos, e onde que os japoneses, né, atuaram com a rapidez necessária para que fizesse com que o Japão crescesse aí, tornasse um grande país, e através, né, da educação como um agente modernizador desse país. Foram 53.760 escolas abertas durante esse período, e foram em todo o país, com a educação também complementar de 6 a 14 anos. Criaram 256 escolas secundárias e 8 universidades, né, em amplas, para dar amplas as bases para essa absorção da industrialização do país. Abundam-se primeiro as escolas primárias, com o objetivo de vencer a questão do analfabetismo. Depois as escolas secundárias e depois as escolas normais, para também trabalhar a questão do professorado japonês. Quando a gente vai olhar a questão das escolas normais e a educação das mulheres, o Japão ele inovou já nesse sentido de, já mesmo no shogunato Tokugawa, ter 15% das suas mulheres alfabetizadas. E aí, a partir da volta dos técnicos que viajaram na missão Iwakura, eles conseguem aí consolidar o ensino do sexo feminino, que vai para além daquelas funções como foi feito aqui no mundo inteiro. Né? As mulheres são preparadas para ser uma boa doméstica, ser uma boa mãe e uma boa mulher do lar. Isso daí aconteceu em todas as civilizações. Para mim foi uma surpresa, porque eu achava que isso era só um problema brasileiro, mas não era. Era com que eles conseguiam ensinar também às mulheres as noções de português, de matemática, de, vamos dizer, de conhecimentos de história, geografia, pintura, de línguas, canto, música, cuidar de idosos, de feridos, bordado, cozinha, costura, essas coisas. Mas eles conseguiram aí estabelecer aí e vencer aí essa questão da desigualdade tão comum na educação entre um homem e a mulher. Não tinha aí essa disparidade. Parabéns para o Japão, 2 vezes, né? Imagina, já no século XIX, vencer a questão do analfabetismo e também colocar a mulher na mesma posição como um homem de igual, parabéns demais, né? Então, todas essas transformações foram feitas aí dentro desse plano estratégico da educação, que foi o rescrito imperial da educação, e em 25 anos o Japão tem aí as condições de ir lá e desfazer esses tratados desiguais
e de se colocar no mundo como uma nação poderosa, como um Estado eficiente, como um Estado que consegue alcançar os seus objetivos industriais, tecnológicos, esses objetivos diplomáticos, né? Porque através dessa educação inclusiva, eles conseguiram aí melhorar as suas próprias dinâmicas da educação, que estavam diretamente relacionadas com a sua potência industrial, que começava a nascer, e nesses 25 anos eles conseguem aí construir esse Estado forte, esse Estado novo, moderno, mais igualitário que a Inglaterra naquele mesmo período, e resgatando aí o orgulho do japonês, vencendo esse período de humilhação que foi imposto aí pelos Estados Unidos e pela Inglaterra em função dos tratados desiguais. É isso que acontece quando as elites de um determinado país pensam em saber o que fazer da educação. Então, isso daí fica aí de exemplo pra gente. Eu venho falando sobre a educação na restauração Meiji e nunca criei aqui um vídeo para falar especificamente por isso. Então tá aqui o vídeo inicial sobre a educação na restauração Meiji. Eu espero que daqui para frente eu tenha mais acesso a outros textos sobre esse assunto, porque na questão desse assunto no idioma português é muito incipiente. Eu tenho mais informações sobre a Revolução Meiji no inglês, então vai demandar um pouquinho de tempo para ir construir um material para poder falar um pouco mais sobre a Revolução Meiji, mas não dessa maneira teórica, mas como se deu a prática em cima do rescrito imperial da educação. Então fica aí o exemplo da restauração Meiji para o Brasil, que no século XIX eles já resolveram a questão do analfabetismo e construíram aí, através da educação, um trampolim para um Estado moderno e poderoso como é o Japão hoje em dia. A gente se encontra em outros vídeos, em mais episódios aí falando sobre a educação no Brasil e no mundo. Até mais, a gente se vê por aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí agora, ative as notificações e dê um like, porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Até mais.